Voltamos a falar sobre eleições, tá? Nós estamos agora com Everton Correia, que vai conversar ao vivo conosco. É que o desembargador Joás de Brito é com Everton mesmo. Oi, Everton, bom dia. Oi, a gente volta então para poder conversar um pouquinho mais, como eu havia prometido. Logo dizer que muitas pessoas podem estar pensando aí em casa que esse agora é o início do trabalho da Justiça Eleitoral para as eleições. Não, aqui essa reta final é mesmo a coroação de um trabalho de um ano inteiro. Por isso que a gente vai falar também, além disso, né, falando primeiro de um balanço inicial nesse pré-eleições, né? Vocês agora começam a uma movimentação, né, que já foi durante o ano inteiro. É um trabalho intenso. Estou ao lado, né, de Vanessa do Egito, que é a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. É um trabalho intenso que não começou de agora. Com certeza, Everton. Não começou agora e assim, a gente costuma dizer que a eleição começa com cadastro bem fechado. E o que é o cadastro bem fechado? São aquelas operações que o eleitor procura a Justiça Eleitoral para transferir o seu título, para se alistar pela primeira vez, para revisar os seus dados. E aconteceu lá no início do ano, até o dia 6 de maio, quando foi o prazo final, porque pelo artigo 91 da Lei das Eleições, 150 dias antes da eleição, o cadastro eleitoral é fechado. O eleitor fica sem poder regularizar mais a sua situação. Então, começa com isso e daí segue. Nós tivemos as convenções partidárias, né, que vêm até a Justiça Eleitoral, os partidos promovem suas convenções e chegam à Justiça Eleitoral. Depois, o registro de candidatura, depois, propaganda eleitoral, com tudo que tem direito, guia eleitoral gratuito, tudo que terminou ontem, pronto. E agora é a reta final, preparação das sessões eleitorais, a posição das urnas, tudo, para que no dia 15 você, eleitor, possa exercer a sua cidadania. E nessa reta final existem regras a serem cumpridas, afinal a gente fala de justiça, fala de lei, na lei está bem especificado o que pode e o que não pode, não é algo assim sem regras. A começar pelo horário, porque a gente sabe que nesse ano é um ano atípico, o horário vai ser entre 7 e 10, preferencialmente para pessoas com mais idade, pessoas do grupo de risco. Mas existem outras regras também presentes, né? Vamos falar sobre a identificação primeiro do eleitor. Esse ano ele tem também o e-título, mas se o e-título estiver sem foto, ou seja, o eleitor não tem a biometria, ele não vai servir, se não tiver o documento auxiliando. O e-título sempre serve no sentido de que ele indica o local de votação, a sessão eleitoral do eleitor. Mas, como você disse, se ele não colheu as digitais, se não tem a foto dele no e-título, ele tem que levar um documento oficial com foto. Só o e-título não basta para ele exercer o direito e o dever de votar. Ele tem que levar um documento oficial com foto. Agora, se você já é eleitor há muito tempo, já colheu suas digitais, já tem sua foto no e-título, aí sim, você pode votar apenas com e-título. Quem esquecer a caneta vai poder votar? Vai, porque tem canetas para dispor, para o eleitor dispor. Só que a gente pede que ele leve a sua própria caneta para evitar essa troca de canetas, né? Pegar uma caneta, apesar de ser higienizada, mas tudo que a gente puder fazer para se prevenir é melhor do que depois vir a remediar uma situação que foi por conta do próprio eleitor não ter levado a sua caneta. A gente fala muito sobre essa questão do horário e tem muita gente, inclusive, acreditando que, por exemplo, não vai mesmo poder votar naquele primeiro horário inicial. A gente sabe que é uma questão de bom senso, né? Que a gente até conversou sobre isso bastante. A questão do horário até às 10 horas deixa para o pessoal que está mesmo no grupo de risco. Mas quem está num plantão, por exemplo, médico, vai poder votar mesmo assim? Quer mesmo exercer o seu direito de cidadão, vai ter esse direito? Vai sim. O horário de votação é das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Qualquer pessoa pode votar em qualquer horário. O que houve foi uma preferência, o estabelecimento de uma preferência ante a pandemia do novo coronavírus para os maiores de 60 anos, entre 7 e 10 horas da manhã, e os de grupo de risco. Então, a gente apela para o bom senso do eleitor, para que, se ele não se enquadre em nenhuma dessas hipóteses, que ele só vote após as 10 horas da manhã. Mas se você é plantonista e precisa votar logo cedo, você poderá fazê-lo sim. O horário das 7 às 10 é preferencial, não exclusivo. A gente sabe que vai ter álcool para o eleitor, mas a urna mesmo, ela vai ser higienizada? Vai ter algo do tipo assim? Perfeito. Toda a sessão eleitoral vai ser previamente higienizada. Toda. A urna eletrônica, a mesa onde os mesários estão sentados, as cadeiras, os próprios mesários, que vão ter também máscaras para trocar ao longo do dia.
toda a sessão eleitoral vai ser higienizada. O eleitor, ao adentrar, vai higienizar suas mãos. Então, quando ele tocar na urna eletrônica, ele vai estar higienizado e vai tocar em um equipamento que também já vai estar previamente higienizado. E em seguida, quando ele volta, ele também higieniza novamente as mãos, depois de já assinar o caderno de votação, para só então sair da sessão eleitoral. Tanto ele se higieniza no início como no final. E a sessão toda já vai estar previamente higienizada. Muito obrigado por todas as informações, um ótimo trabalho desde já para toda a equipe. A gente lembra também para todo mundo aí, lembra de usar máscara, hein? A gente sempre bate nessa tecla, mas sempre fala da máscara também, porque é importante, porque a gente sabe que sempre tem quem esquece a bendita da máscara, até para ir para uma padaria, imagina para ir votar. Então, lembra, só vai entrar mesmo se tiver de máscara. Nos últimos 14 dias, sentiu algo relacionado à Covid-19? Melhor não ir. Justifica ali pelo e-título, mas lembrando que depois vai ter sim que mostrar à Justiça Eleitoral que estava mesmo doente naquele dia. Então não adianta querer agir de má fé, vai ter que provar depois. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Everton. Agora sim, olha, o desembargador Joás de Brito assumiu